Eu nunca pensei vir para os Estados Unidos, porque eu estava muito contente em Madrid. A universidade ou a empresa decidi acabar o curso. Mas nessa época já era o departamento de Cash Management. Nova York, essa foi a grande diferença quando eu cheguei cá. Nova York é muito mais mexido, não é? Outro ritmo. Mas a Europa regula primeiro e inova depois. E regula demasiado. E regula demasiado. Ou seja, é mais fácil para mim gerir património nos Estados Unidos. Para a malta que não faz a mínima ideia de quem tu és, apresenta-te e diz-me o que é que tu fazes. O meu nome é Rui, eu sou natural da Figueira da Foz. Exatamente. É uma cidade muito bonita no distrito de Coimbra. Exatamente. Eu vivi sempre na Figueira, sou de Buarques até, não sou da Figueira da Foz. Já sei que os meus amigos vão rir desta primeira frase logo. Eu estudei na Figueira até aos 18 anos, fiz o curso de Economia na Faculdade de Economia de Coimbra, da Universidade de Coimbra, e depois fiz o meu mestrado em Economia também na Universidade Nova de Lisboa. Que agora parece que tem um tema aí com o nome em inglês e tal, mas quando eu estive lá chamava-se Nova School of Business and Economics. SBE. Que é uma faculdade muito boa e abriu umas portas depois para o resto da minha carreira, que de certeza que vamos falar agora a seguir. Porra, e grande carreira. Como é que tu foste para os Estados Unidos, não é? Conta desde o início, depois de ter saído da universidade, o que aconteceu? Claro, eu saí da Universidade da Nova, não é? Fiquei lá um pouco mais de tempo. O meu primeiro trabalho até foi via o Inove Contacto. Eu apliquei para o Inove, acho que foi em setembro de 2013, uma coisa assim. Eu apliquei para o Inove, a esperar que fosse, sei lá, calhar para ir na Malásia, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos. E terminei em Madrid, que foi a cidade mais perto de Portugal que havia na altura. Ficaste um bocado triste. Foi uma desilusão. Eu lembro-me de estar no auditório, éramos para aí, sei lá, 500 pessoas, 200 pessoas, era muita gente. E saí-me de Madrid e fiquei triste imediatamente. E depois lembro-me que o Ruca, que também estava comigo lá em Lisboa, foi estudar para Madrid ao mesmo tempo que eu fiz o estágio em Madrid, e foi aí que começou a minha aventura internacional de trabalho. Primeiro fui para Madrid, fiz o Inove Contracto numa farmacêutica, e depois de Madrid decidi também ficar em Madrid e apliquei ao banco. Ok. E qual foi o banco? O Banco Santander. Exatamente. E aí comecei a minha carreira no Banco Santander já no verão de 2014. Ok. E como é que foi o estágio? O estágio não, como é que foi o primeiro trabalho no Santander, a primeira experiência lá? Porque foi em Madrid, não é? Foi em Madrid, foi nos headquarters do banco em Madrid, na central. E o meu primeiro trabalho foi interessante, porque foi à noite. Eu comecei primeiro a dar serviço às Américas naquela época, e o meu horário era, acho que era das 3 da tarde até à 1 da manhã. Então acho que foi os primeiros 6 meses ou 9 meses, foi nesse horário, e foi interessante porque foi uma aprendizagem que tive que falar com o outro lado do planeta. Mais tarde, não estava acostumado, mas foi desafiante e aprendi muito. Estar sozinho também nessa época foi difícil, e a trabalhar sozinho, e depois já passei a horário normal já um ano depois, quase, ou um pouco antes até. E estavas em que departamento? Estavas tipo em vendas? Eu sempre estive no mesmo departamento, foi mudando com o nome com o tempo, mas nessa época já era o departamento de Cash Management. Eu comecei na área de operações, que é a área que dá suporte. Quando eu comecei tinha, eu não me lembro, 25 anos, mais ou menos. Comecei aí na área de operações e estive lá quase 2 anos, ou 1 ano e meio, e aí já fui ao negócio direto. Lembro que o chefe naquela época de negócio era o Carlos, e o Carlos já me contratou 2 anos depois de começar, uma coisa assim. Ok, ele era espanhol? Não, ele era brasileiro. Era brasileiro? Sim. E estava em Espanha também? Um craque. E o Carlos, e depois o Orlando também chegou, se não chegou na mesma época que eu, foi no parecido, que eram meus chefes na época, e um era brasileiro e o outro era colombiano, mas foi bom, aprendi muito deles dois. E o que é que tu fazia, o cash management? Imagina um puto de 17 anos a ouvir isto. O que é cash management? É fácil explicar. São basicamente todo o suporte que os bancos dão às empresas para fazer pagamentos, para fazer recepção de pagamentos,
para investimentos do caso que têm as empresas, por exemplo, sei lá, vão comprar uma empresa e têm que ganhar o capital para comprar a empresa, não é? E os bancos dão a liquidez para tu comprares a empresa, ou levantam capital ou dão a liquidez. E basicamente é o que a gente faz, dá suporte às empresas para tanto o dia-a-dia como para os investimentos de liquidez que têm essas empresas. Vocês também fazem suporte com LBOs? Essa é outra área do banco, ok, não é mais da área LevFin, a parte mais de Corporate Finance, aí eles fazem mais a parte de Investment Banking, se quiseres, que é um pouco mais... Eu estou mais na parte de Corporate e eles estão mais na parte de Investment Banking. Sim, senhor. Nós já nos conhecemos há algum tempo. Mais ou menos... Quando é que foi que nós falámos a primeira vez? Foi para aí há 1 ano e... Não, mais. Sim, há 2 anos. 2 anos e tal. No verão. Eu vou dar um contexto à malta, porque a malta não sabe. Eu tirei o curso de Engenharia Aeroespacial. Era o que eu queria, mas não. Tirei Engenharia Eletrónica e Mecânica Industrial. E quando a primeira vez que eu andava na universidade, mas eu só fazia porcaria. Era só festas e álcool. E só queria festa. Não fazia mais nada. E comecei com a questão de melhorar desenvolvimento pessoal. Eu acho que nunca tinha... Quer dizer, se calhar contei-te há 2 anos isto tudo, mas vou repetir para a malta. Comecei com a questão de desenvolvimento pessoal e a primeira coisa que eu fiz foi o ginásio, mas eu queria... eu sempre tive aquela costela de empreendedor. Sempre quis empreender e aos 19 anos, quando ainda estava na universidade, abri uma agência de marketing, marketing digital. E ainda fiz uns serviços engraçados, ainda deu para juntar um bocadinho de dinheiro no verão e depois tive de escolher entre a universidade ou acabar o curso. Entre a universidade ou a empresa. Decidi acabar o curso e pronto, depois quando estava mesmo a terminar, depois de quando eu vim desse verão de ter fechado, entre aspas, a atividade da empresa, eu tinha um bocado de dinheiro de parte, o que é que eu vou fazer com este dinheiro? Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre investimentos e sobre o mundo das finanças todo, e eu apercebi-me que eu não era apaixonado só por investir no mercado de ações. Eu gostava todo desta área de finanças e de tudo. Eu adoro analisar empresas, adoro perceber como é que as empresas funcionam e todas as operações por trás da empresa, e essa coisa toda é super interessante. Estavas a falar do cash management, a explicar mais ou menos. Eu tinha um exemplo em mente que tu me fizeste lembrar quando estavas a falar de ajudar as empresas com o dinheiro e não sei o quê. Tu também ajudas, por exemplo, imagina uma empresa como a Nike, por exemplo, que vende para 170 países diferentes, deve receber dinheiro de várias currencies, várias moedas diferentes. Vocês também ajudam, criam algum tipo de produto financeiro para ajudar nisso, não é? Claro. Essas empresas grandes normalmente o que fazem é têm operações em muitos países, não é? E centralizam todas as operações, tanto pagamento como receber, FX, investimento do capital que tem, investimento do cash que tem. Centralizam sempre isso em determinadas regiões. É dizer, tens empresas que têm um certo service center, sei lá, na Costa Rica, outras que têm na Polónia, outras que têm na Malásia, e vão vendo mais ou menos como centralizam a região nesses países com o staff que têm. Mas sim, nós damos suporte a esse certo service center em como optimizar, em como melhorar as coisas do lado da empresa. Os bancos estão aqui para ajudar as empresas a ajudar as pessoas, não é? Então, eu estou mais na área das empresas, mas também é importante que eu adoro essa das pessoas. Mas é interessante. E isto é curiosidade pura, porque eu não faço a mínima ideia, nem por acaso não me preparei antes, porque queria também me perguntar isso. Como é que isso funciona? Por exemplo, a Nike, eu estava agora a pegar no exemplo da Nike, ela, por exemplo, escolhe uma moeda, eu quero a moeda base, tipo o dólar, eu quero receber tudo em dólar, e existe tipo alguma coisa que pega em todas as outras moedas e transfere tudo para dólar, é basicamente isso? E eles recebem em dólar? Claro, muitas empresas não gostam de ter exposição a determinadas divisas de determinados países. Então, o dólar é uma moeda importante no mundo, é a moeda do mundo ainda. Sim. E muitas empresas preferem ter dólar, muitas empresas preferem ter euro, outras empresas preferem ter sterling. Mas as empresas normalmente decidem divisas fortes e países fortes para manterem as liquidez. Outras regulações não permitem, não é? Outras regulações em determinados países não permitem que tu tires do capital. Porque gera outro tipo de problemas para esse país, não é? Então preferem que tu tenhas o capital, gastem o capital no país, então têm determinadas restrições de capitais. A Europa e os Estados Unidos são muito mais abertos, então há livre movimentação de capital,
gera todos os problemas, mas não falando de capital não temos esse tipo de problemas. As empresas não têm esse problema. Sim. Agora estavas a falar do euro, eu não sei se tu concordas comigo ou não, mas eu concordo com o Stiglitz, não sei se sabes quem é, aquele economista, ganhou o prémio Nobel, ele critica um bocado o euro. Eu acho que o grande problema do euro e o porquê de eu continuar a preferir o dólar, né, é porque o euro é uma moeda comum sem uma política fiscal comum. Se é que me faço entender, no sentido em que, por exemplo, em 2012 o desemprego em Portugal era 16% para aí, e na Alemanha era tipo 5,5%, ou seja, é uma economia completamente diferente. E a resposta do Banco Central Europeu foi basicamente a mesma política fiscal para os dois países, o que acaba por não ser benéfico para uns, ou porque eles acabam por ajustar a taxa de juro às maiores economias da Europa e não às outras. Por isso existe. Daí eu preferi o dólar. Não sei se concordas comigo ou se não podes comentar. É que o dólar, a Europa é uma situação completamente diferente dos Estados Unidos, não é? Yeah. É outra realidade geopolítica completamente distinta. Sim. Sim. Há vários idiomas, várias culturas. Então a ideia dos Estados Unidos é diferente, né? Aqui foi outro tipo de país, é um país mais recente, não tem tanta história como tem a Europa. Sim. Então toda a gente fala inglês, então fica um pouco difícil comparar. O dólar tem o poder que tem e tem por trás toda a máquina americana, não é? Então eles controlam basicamente todos os fluxos. A Europa fica um pouco mais para trás, o euro trouxe outros problemas, como falaste das diferenças de economias periferais da periferia contra as economias centrais, e é difícil fazer política para vários países dessa maneira. Mas compete aos nossos políticos também tentar fazer a política para os países da periferia, e acho que eles têm muita coisa que podem fazer e que às vezes não nos interessa fazer. O dólar teve, agora falando nisso, não sei se é algo que tu tens, aliás, tu deves saber, na pandemia houve uma injeção de capital como nunca antes. Eu não sei se já viste o gráfico, mas é tipo, vai assim, as outras subidas tens assim uns bumpzinhos, mas tipo, em 2020 foi tipo, vum. Sentes que isso pode trazer algum problema futuro? Ou, por exemplo, eu tenho aquela teoria de que a malta, por exemplo, nós agora temos o dólar é uma fiat currency, não é? Ou seja, não está atrelada ou lastreada ao ouro ou algum tipo de outro instrumento financeiro, digamos assim. Achas que, estando o dólar lastreado a, por exemplo, produção real, ajudaria a alguma coisa, tipo a impedir que haja assim uma inflação descontrolada ou algum descontrole neste tipo de situações? E acabamos com a política monetária dos Estados Unidos. Quando eles precisam de dólar, emitem dólar. Quando não precisam, não emitem dólar, retiram da economia. Quando foi o Covid foi uma situação diferente, né? O país parou, ou não só esse país parou, eles injetaram todos os dólares na economia para não matar a economia. Isso trouxe inflação, não é? Toda a gente sabe que trouxe inflação. Os preços subiram muito. Eu lembro que em Nova Iorque o meu primeiro apartamento custou se calhar metade do que custa agora, em 6 anos, 5 anos. Então houve muita inflação. Tu compraste apartamento? Não, quando aluguei o primeiro apartamento. Só o valor dele, né? Sim. E é público, podes ver. Um apartamento naquela altura, em Nova Iorque, custava de um one bedroom, custava $3,000. Agora é difícil encontrar um apartamento por 4,5, 5, 6, muitas vezes, para um one bedroom em média. Então trouxe muitos problemas à economia americana, que foi a inflação, que foi absorvida pelas maiores economias também, e incluindo a Europa também. Houve muita inflação na Europa. Os preços do supermercado subiram, mas foi a maneira que os governos encontraram de manter a máquina a correr. E com a taxa de juros, as políticas da Fed foram um pouco tardias também. Mas a Fed também tem os objetivos, que é manter a inflação para baixo, e outra pressão agora para a política económica. Mas tanto a Europa como os Estados Unidos foram um pouco tarde para controlar essa inflação, que é normal, que demora a controlar a inflação com o tempo, não é? Mas
Normalmente devemos ser mais rápidos nessas coisas. Yeah. Mas aí tens várias opiniões distintas. Dentro da economia também tens várias opiniões. Yeah. Mas foi para o bem da sociedade que fizeram um pouquinho mais tarde do que o que deviam. Sim, eu concordo contigo. E eu até tenho não sei se tu tens opinião sobre isso ou não, mas pá, eu queria partilhar contigo essa opinião que eu tenho. Eu acho que o que o Banco Central Europeu está a fazer agora não, se calhar não concordo muito com o facto de eles estarem a aumentar a taxa de juros agora, simplesmente porque houve uma fase, uma crise nos Estados Unidos que houve há uns anos atrás. Também não houve muitas, eu já não me lembro qual delas é que foi, mas foi porque os economistas não estavam à espera que... Normalmente a inflação vinha de crescimento económico, talvez aceleração excessiva da economia, normalmente. Mas também pode vir de falta de oferta. Okay? No sentido em que, por exemplo, o petróleo, nós estamos a ver agora, se a oferta do petróleo desce, isso cria inflação porque o preço sobe. E inflação que não vem de crescimento económico, teoricamente tende a ser um bocado mais perigosa, porque cria o problema da estagflação. Se temos inflação a subir bastante e não existe crescimento económico, ou seja, não existe crescimento de salários reais, isso cria falta de ou seja, uma diminuição do consumo, as pessoas deixam de conseguir consumir tanto, isso pode afetar as empresas, isso pode criar desemprego, e a inflação não tem nada a ver com o crescimento económico, ou seja, a economia desacelerar não significa que a inflação vai descer, porque a inflação pode ter a ver com uma falta de oferta e não estar relacionada com o crescimento económico. E daí que vem o tal termo estagflação. Eu olhando para isto, assim, vamos imaginar a mesa de xadrez, pensando assim uns passos à frente na mesa de xadrez, eu acho que vindo esta inflação elevada, e nós já estamos a ver que eu sinto que o mercado de trabalho, não sei, tu podes me dar um insight muito melhor que isso, eu sinto que o mercado de trabalho não está horrível, mas também não está super fantástico. Lá em Portugal? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, mas eu se calhar diria, a Europa, eu acho que a Europa acaba por ser uma extensão ligeiramente atrasada dos Estados Unidos, ok? Por isso eu sinto que eu olho sempre que eu vejo macroeconomia é sempre Estados Unidos, porque eu invisto em empresas americanas. Por isso eu estou a dizer americanos, mas acaba por também ter um bocado a ver com porque assim, o mercado de trabalho em Portugal não está bom, isso é de certo. Nos Estados Unidos também não está horrível, era isso que eu estava a dizer, mas não está super bom, diria eu, não está super estável. E vindo esta onda de inflação, eu acho que o que vai causar é potencialmente mais desemprego, e nós estamos a ver isso, por exemplo, a Meta, que é uma das empresas que mais pesa no meu portfólio, já anunciou que vai fazer layoffs de 10 mil empregados. E a questão é, na minha opinião, o que devia estar a acontecer agora, se eu fosse da Reserva Federal e conseguisse pensar uns passos à frente, eu talvez teria ou a manter ou a reduzir, não a aumentar. Daí eu não sei É que normalmente o mercado gosta, não é? Dos layoffs. Então, o mercado gosta. Quando as empresas cortam o custo, normalmente o custo da ação sobe. Sim. Porque vai ter mais retorno. E tem explicação. O mundo laboral, nos Estados Unidos é outro mundo, é diferente ao que temos na Europa. Não? Estamos acostumados em Portugal, por exemplo. Eu acho que não me lembro de Portugal ter menos de 10% de desemprego. Menos de 10%. Eu acho que é que eu também estudei numa época porque era sempre 14, 15, 20, 19. Exatamente. E entre os jovens então era uma coisa absurda. 20 e tal. Já não acompanho tanto os números da economia portuguesa, mas acho que ainda não são nem comparáveis com os números americanos ou de outro país mais central da União Europeia. Mas temos de encontrar, não sei, entramos na área política, não é? Mas temos de encontrar uma maneira de continuar a atrair mais jovens, não ter tanto esse sangramento que existe de que os jovens de Portugal saíam para o estrangeiro. Na minha época, quase todos os meus amigos, 50% estudam fora, trabalharam fora, alguns voltaram, mas ainda existe muito esse talento que sai muito de Portugal para o estrangeiro. Os políticos vão dedicar muito tempo em manter esse talento e atrair o talento que saiu para Portugal e depois atrair outro talento americano, investimento americano, não só americano, mas do resto dos países. Essa é a única maneira de crescer a economia
como a gente espera crescer e manter a situação laboral em Portugal como deveria estar. Sim, eu concordo contigo a 100%. Que é difícil, atenção, é difícil porque também viemos de uma época que não temos ainda as ferramentas necessárias para fazer isso. Sim. Mas eu acho que pouco a pouco deveria ser possível com as novas gerações. Nós não vamos falar praticamente de política nenhuma aqui, mas pensando no que estavas a dizer agora, e também é difícil pegar num país como Portugal e substancialmente melhorá-lo a sério pela questão, não estou a dizer que eleições de 4 em 4 anos não é bom, mas, por exemplo, eu senti muito mais isso, porque é assim, há 4 anos atrás eu não queria saber de nada disto. Mas agora que eu tive muito mais, eu foquei-me bastante a analisar as eleições americanas e tudo o que se passou, e o que eu sinto, comparando com países, com os principais concorrentes americanos, por exemplo a China, é que, claro que é uma ditadura, certo, ok, mas o Xi Jinping tem uma visão, também é por causa disso, né? Ele sabe que não vai sair do poder facilmente, então ele tem tempo para pensar para os próximos 10, 15, 20 anos e ter uma estratégia a longo prazo, que eu acho que, pelo menos do que eu ouço dos principais CEOs de empresas a falar, tu tens de agir a curto prazo, mas ter uma estratégia e um pensamento a longo prazo. Tu se calhar podes falar um bocado melhor disso também depois. O problema que eu reparei nestas eleições é que, por exemplo, mal tu ganhas as eleições, o Trump neste caso, ele ganhou as eleições, queria baixar a inflação para fazer a malta contente, para não perder as midterm elections, porque as midterm elections ele depois pode perder a casa e o Senado, e no fim das midterm elections, no fim das midterm elections ele tem de fazer tudo para a malta ficar contente, para ele sair nos próximos 2 anos, para dizerem, ok, estes 4 anos foram bons. Parece que ele está muito, que os presidentes, e não só na América, eu dei este exemplo, pensam muito a curto prazo, estão a tentar dar felicidade à população a curto prazo, e eu sinto que para um país como Portugal realmente prosperar a longo prazo tem que haver um bocado de sofrimento a curto prazo. Há certas medidas que se calhar teriam de ser tomadas que afetariam negativamente o país a curto prazo, mas que melhorariam a longo prazo. Certo, mas as pessoas têm memória curta. Então, como as pessoas têm memória curta, o primeiro objetivo do político sempre é a reeleição. E aí é de onde entramos nos problemas. Concordo. Economicamente, isto qualquer pessoa de economia sabe, não é? O melhor sistema político para uma economia, como disseste, é uma ditadura. Sim. Mas claro, traz problemas de liberdade, traz para outro tipo de problemas que ninguém quer nem nunca vai querer. Óbvio. Então, mas temos que encontrar uma maneira de pensar mais no fim comum, que é o melhor para Portugal, neste caso, ou qualquer outro país. E tens exemplos de outros países nórdicos que fazem políticas de mais longo prazo, que não podem ser tiradas pelo governo que entra. Certo. Eu sempre uso, quando eu falo, por exemplo, com os meus analistas, e o Arthur está lá fora, que é o que passou comigo no banco, o caso do fundo do petróleo da Noruega, que é completamente fora dos governos, é completamente gestionado como se fosse um fundo privado. Quem é que o gera? Sabes? Então, tipo, não quem é a pessoa, tipo, existe alguma instituição? Não me lembro do nome, mas é um fundo público da Noruega que maneja todo, ou maneja não, já estou a misturar os idiomas aqui, que gera malta percebe. todo o dinheiro originado da venda do petróleo para a Noruega, neste caso. E eles gestionam, são o maior fundo do mundo já. E investem em ações. Isso é o maior fundo do mundo? É o maior fundo do mundo. De gestão de petróleo? Não, o maior fundo do mundo em geral. A sério? Sim. O maior fundo em termos de... Mas de gestão... Em capital. Em termos de capital? Sim. Eu não me lembro agora quanto é que era o nome, porque eu vi há pouco tempo. E se não é o maior fundo, é um dos maiores do mundo ainda. Mas estavam lá e... Eu não sei se... E é uma gestão, por exemplo, é um exemplo que dá de uma gestão de longo prazo de um país para o dinheiro originado do petróleo que o país está a vender para o bem do país, não para o curto prazo. Voltamos ao mesmo, não é? Então, em Portugal também podemos fazer outro tipo de políticas de longo prazo que ninguém quer fazer porque não vai beneficiar o partido ou não vai beneficiar
o primeiro-ministro da época, ou desse estilo. Então, são medidas de longo prazo que a gente tem que encontrar a maneira de fazer. Sim. Só usando este exemplo, não é? Depois a gente pode ver se é o maior fundo ou não, de certeza que está ainda nos maiores fundos do mundo. Yeah. Nós uma vez estávamos na empresa a falar, só assim, a brincar, mas meio que a falar a sério, se calhar posso ser eu que sou muito burro e posso não ter pensado nisto da melhor forma, mas eu quando olho para uma empresa bem gerida, tem CEOs, há bons CEOs há 10, 15, 20 anos, alguns são founders, outros não. Temos exemplos, por exemplo, do Tim Cook, que foi, para a empresa pelo menos, e para os acionistas foi um muito bom CEO, apesar de não ser founder. E nós às vezes brincamos a dizer que um governo podia ser gerido como uma empresa, ter uma shareholder meeting, 3 em 3 trimestral, em que eles tinham de apresentar números, resultados. Eu acho que foi o Milton Friedman que disse que quando nós tiramos lucros e perdas de algum tipo de gestão de algo, seja qual for o serviço ou produto, mesmo que seja governamental, estamos a pedir para que ele seja mal gerido. Ele disse alguma coisa assim, não tenho a certeza. E tens uma melhor. Tu disseste há bocado que gostavas muito do Warren Buffett, não? Warren Buffett disse que se quiserem melhorar a classe política no mundo, é só meter que o budget, o diferencial do budget nunca passe de negativo 3%. Se esse for um dos objetivos dessas pessoas, vai dizer que melhora logo a gestão do país ou da empresa. Sim. Como numa empresa, não é? É a mesma coisa. Nós temos objetivos na empresa que não podemos passar determinados números, não podemos ter o capital disposto de determinada maneira. Exatamente. Toda a gente tem que cumprir isso como uma empresa. Certo. E o país, se calhar, também devia cumprir isso como uma empresa. Exatamente. É um bom ponto. O Primeiro-Ministro é muito, muito bom. É muito bom a gerir a economia e a parte social do país. Fica o tempo, enquanto estiver bem de saúde, tanto mental como física, e conseguir gerir bem um país. A partir do momento em que ele faz alguma coisa errada ou algo que não seja bom, o país não está a ser bem gerido. Porquê? Porque existe aquela questão dos relatórios trimestrais, salta fora. Podia ser algo tal como uma empresa, não é? E eu assumo, só que depois eu começo a pensar, eu não sou nenhum gênio, eu não sou o Einstein da economia, ou seja, alguém já deve ter pensado nisto. Porque é que não é feito? Deixamos essa pergunta no ar. E temos pessoas muito capazes, não? Temos, sim, senhor. Ministros da Economia, Ministros das Finanças. Alguns foram meus professores em Lisboa e estiveram lá, e são pessoas muito inteligentes, muito mais inteligentes que eu em termos de economia, que estudei só o curso e o mestrado, não dediquei a minha vida à economia. Essas pessoas sabem muito mais disso do que nós, então não acho que seja um problema de talento, nem um problema de cérebro. Mas achas que eles sabem mais que nós em termos teóricos? Achas, ou também em termos práticos? Alguns sim, outros não é? Muita gente dedica a vida à política, é uma profissão. Outros sim, foram grandes gestores de empresas. E tivemos o caso... eu viveu muito tempo em Londres. Um político português? Não, banqueiro. E que depois acho que foi para a vida política, não me lembro. Horta-Osório. Para o Canadá. O atual primeiro-ministro do Canadá foi presidente... Não me lembro o nome agora. Português, ok. Não vários ministros da Economia e ministros das Finanças foram gestores. E não acho que eles eram maus gestores. É só que a realidade política em Portugal muitas vezes é outro tipo de pressão, outro tipo de... Custa-nos um pouco aceitar que Portugal não possa ser gestionado de outra maneira, ou melhor. Eu concordo contigo. Eu como estou completamente desligado de qualquer tipo de tema português, tanto de economia portuguesa como de política, eu posso dar a minha opinião, porque eu não tenho nenhum... Não existe. A única pessoa que eu gosto na política portuguesa é João Coutinho Figueiredo. Não sei se conheces. Ele não sigo muito já. É o único político que foi diretor da empresa, gestor. Não é o único, mas um dos poucos que teve no setor privado. Foi ele que trouxe a Casa dos Segredos para Portugal, que é literalmente o programa mais lucrativo de todos da TVI, ou da SIC, não sei qual é que é. Acho que é TVI. Mas João Coutinho Figueiredo, eu tinha feito um vídeo para o YouTube a falar sobre as grandes diferenças entre os Estados Unidos e a Europa, e nós já vamos entrar por aí a seguir. Eu literalmente viro-me para a câmara e eu assim, Portugal precisa de menos burocracia, precisa de mais inovação. A grande diferença, eu estava a explicar que em 2008 o PIB da Europa era praticamente igual ao PIB americano.
neste momento o PIB americano é o dobro. Há alguma coisa, tipo, nós podemos criticar os americanos, Trump, podemos criticar o que quisermos dos americanos, gordos, dieta, não interessa. A Europa ficou para trás, os Estados Unidos destruíram a Europa completamente. Porquê? Uma das principais razões, para além da burocracia ser muito menor na América, eu dei o exemplo da autorização para gestão de património. Em Portugal existem 5 pessoas para aí, individuais, que podem gerir património. A CMVM controla tudo, é como se fosse quase o clero. Eles não existe. Eu conheço pessoas que estão há mais de 5 anos com CFA para tentarem ter autorização para gestão de património e não conseguem. E é mais fácil, sendo cidadão português e não americano, é mais fácil eu tirar um Section 7, acho que é Section 7K, para gestão de património, do que lá. Ou seja, é mais fácil para mim gerir património nos Estados Unidos. Eu faço um teste, passado 6 meses tenho o Section 7, posso... Não faz sentido nenhum. Falta muita burocracia em Portugal, e os Estados Unidos inovam primeiro, regulam depois, têm as suas vantagens, têm as suas desvantagens, mas a Europa regula primeiro e inova depois. Sim, e regula demasiado. E deixámos que acontecesse, não é? Então, sim. Estávamos ao mesmo nível. Eu lembro-me quando estudava, como disse tu, em 2008, não? Quando estava em Coimbra, em Lisboa, o PIB da União Europeia ainda naquela época era superior aos Estados Unidos ainda, ou estava ao mesmo nível. Certo. E pouco a pouco foi criando essa diferença, esse gap entre a economia americana e a economia europeia, se quisermos falar da Europa como um todo. Em 2013 tu já sentias esse gap? Em 2013 já começávamos a ver principalmente no setor bancário, não? Os bancos americanos começaram a ganhar mercado lá. Nós tínhamos um mercado bancário da Europa era completamente... haviam 30 bancos a mandar na Europa. Nos Estados Unidos são só os Big 4, 4, 5, mais os bancos de investimento. Estão muito mais centralizados, tinham muito mais punch que os bancos europeus, porque eram mais pequenos os bancos europeus. Certo. Na economia é muito parecido, não é? A gente deixou que os americanos fossem absorvendo o talento também da Europa, o talento que vem da Ásia, absorvem esse talento muito melhor do que nós. Sim. Criaram os polos universitários que têm a investigação, que têm todo esse tipo de desenvolvimento. A parte da Califórnia, que geraram todas as fintechs, todos esse tipo de empresas que criaram-nos muitos incentivos para irem para lá. Na Europa... cada país tomava a sua política desse tipo de coisas, não é? E voltamos ao mesmo tema, que a Europa não é uma federação. São vários países juntos que não têm a mesma moeda, contra os Estados Unidos, que são uma federação de Estados que falam todos o mesmo idioma. É outro tipo de problema. Mas é difícil competir. Agora temos que meter as pilhas. Porque o Santander continua a ser um banco teoricamente europeu, não é? Europeu, mas com uma grande presença nas Américas, mais na América Latina, Brasil, etc. Menos aqui no Norte, mas é o que eles querem, é crescer nas Américas e na Europa também. Mas na Europa aí é muito mais difícil, não é? Tem que comprar, para entrar no mercado, sei lá, alemão. Então cada país tem os seus próprios bancos, não querem perder também. Então, é um pouco mais difícil a Europa no nosso setor. Eles acabam por dificultar um pouco a entrada nesses mercados. Certos países acabam por dificultar um pouco a entrada de certos bancos no país para não tirarem lugar aos bancos nacionais. Isso acontece? Claro, porque também não querem que os bancos estrangeiros controlem, mas para competir com os Estados Unidos precisamos de 4 bancos na Europa. 5 bancos na Europa. Sim. É difícil ter estes bancos, um mercado tão dividido. Mas claro, traz outro tipo de problemas, não é? Para o consumidor, as pessoas estão acostumadas a outro tipo de serviço. Mas para competir com os Estados Unidos no setor bancário, temos de fazer um pouco mais de condensação de mercado, na minha opinião. Agora voltando um bocadinho à minha parte da história, eu, no fim de ter, que eu ainda não tinha acabado, nós estamos aqui a saltar, mas está a ser fantástico. E eu naquela altura, depois de ter começado a aprender sobre investimentos, eu já tinha pesquisado sobre investimentos, já sabia como é que funcionava mais ou menos o mercado de ações desde os 18, que eu sempre tive um bocado de interesse por isso.
E eu comecei a gostar tanto daquilo, comecei a fazer uns vídeos para o YouTube e eu assim, e se eu quiser seguir isto a sério, se eu quiser fazer alguma coisa relacionada, misturar o empreendedorismo com as finanças e com os investimentos, estou a tirar um curso de engenharia. E aposto que há malta que se calhar já teve assim. E eu, pronto, para quem não sabe, eu estava no salão da minha mãe é esteticista, e ela estava a fazer as unhas à tua mãe. E ela estava, eu lembro-me perfeitamente, estava sentado num banco lá e estava a ouvir a tua mãe, porque ela estava a falar sobre os Estados Unidos, estava a dizer, o meu filho está lá, assim. E eu levantei-me logo, fui logo perguntar, quem é o teu filho? Quem é o seu filho? E ela disse, ela falou-me de ti e eu mandei-te mensagem no LinkedIn e marcámos um café e eu expliquei-te esse problema na altura e tu tiveste-me a explicar que conheces muitos engenheiros que acabaram por ir para esta área e eles são muito bons nisto, tanto em economia como esta parte do Corporate and Investment Banking, presumo eu. Sim. Os engenheiros são bons em matemática, então matemática ainda é o rei. E nós até falámos da questão do como o pensamento, o processo do pensamento, não é? A forma como estruturam certas operações. É. Lógico, que é o mais importante ainda. Vamos ver se o mundo vai mudar nos próximos anos com toda a inteligência artificial, mas ainda quem estuda, na minha opinião, na nossa área, na finanças, etc., engenharia, um engenheiro adapta-se a qualquer trabalho na economia. Sim. E é fácil adaptar porque tem um pensamento muito mais lógico, estruturado, e para trader, por exemplo, há muito engenheiro que é trader. Por causa dos algoritmos, tem? Muito mais rápido, pensamento mais rápido, conseguem ver padrões. Na nossa área também, há muito engenheiro. Um dos nossos melhores amigos também é engenheiro. Tenho vários em Madrid que eram engenheiros. Incluindo os meus chefes, alguns deles eram engenheiros. E não precisam estar em economia para trabalhar num banco. Não é? E foi isso que eu te disse mais ou menos, e parece que decidiste ser engenheiro, mas acabar ainda a falar do mundo das finanças. Exatamente. Tu abriste-me os olhos, para ti foi uma coisa tipo super óbvia, disseste-me só tipo a tua realidade nos Estados Unidos, mas para mim abriu-me os olhos muito mesmo. Tu e o Amit é um rapaz que vive cá nos Estados Unidos, ele é americano. O Amit Kukreja, é assim que ele se chama, famílias da Índia. E ele, pronto, tu e ele foram as duas, se eu tivesse que dizer duas pessoas que me puxaram para esta área, que me fizeram dar, porque eu lembro-me perfeitamente que eu saí daquele café muito mais confiante. Depois até te mandei uma mensagem a agradecer, porque eu saí mesmo muito mais confiante. E depois continuei a fazer vídeos, fui para o Instagram e depois recebi a mensagem ali do Afonso, que ele já... O Afonso é uma máquina. O Afonso, e todos são, mas o Afonso trabalha desde os 16, que ele faz vídeos para o YouTube, começou com tecnologia, depois foi para investimentos e depois aos 18 abriu a empresa e tem a própria empresa desde aí. E o homem trabalha, ele muitas vezes acorda às 6 da manhã, está no escritório às 6 da manhã, aliás, acorda às 5h30, 6, está no escritório às 6h30, 7 e só sai à meia-noite se for preciso. Ele mandou-me mensagem, encontramos-nos e foi tipo, o que é que queres fazer? Quero abrir uma empresa e quero levar, eu não quero fazer uma empresa, eu não quero mesmo nada fazer uma empresa de educação financeira banal como há em Portugal todas. Eu quero mesmo ter um fundo de investimento eventualmente, e estilo Warren Buffett, e quero vir para cá. E ele também quer vir para cá, e eu quero ter uma quinta no Texas, e ele também. e foi assim, pronto, ele convidou-me para ser sócio e desde aí estamos juntos e tem corrido super bem. Tipo, se tu literalmente há um ano me dissesses que eu ia aos Estados Unidos, eu dizia-te, põe-te num pingo. Nunca na vida. E agora estou aqui. Só tenho a agradecer-te já agora. É isso. E tu, depois de teres ido para os Estados Unidos, eu tenho que decorar aqui isto. Tu começaste como analista, Global Cash Management. E agora sou Executive Director também Cash Management. E entretanto ainda passaste para Associate Implementation Manager, depois Vice-Presidente de Product Manager Liquidity Management e depois Treasury and Liquidity Sales Manager. Sim. E depois foste para Executive Director Head of Product Management.
Fogo. Quase fiz os passos todos. Um pouco aí foi um quase com o outro, mas sim. E esse foi não tão recente. O ID chegou um pouquinho mais tarde, mais do que eu esperava. Também por outros temas, como o Green Card, mas chegou e chegou bem. E cá nos Estados Unidos não é, nós já vamos chegar lá, mas não é nada como na Europa, nem como em Portugal, pelo menos não é nada como em Portugal e Espanha, é meritocracia. Ou seja, tu não foste ali parar por cunhas nem por acaso. Não, nem nunca do Santander, nunca conheci ninguém, foi sempre... Apliquei ao banco e tive sorte e conheci pessoas que me ajudaram muito e que acreditaram em mim naquela época. Sim. E que eu acho que com o tempo, pouco a pouco vai ser reconhecido pelo trabalho que fazem. Então eu acho que no Santander reconhecem o teu trabalho com o tempo. Demora um pouco, às vezes mais do que a gente gostava. Toda a gente, não é? E o Arthur está lá fora, é a mesma coisa. A gente, às vezes nós queremos as coisas muito rápido e o banco... Eu acho que com o tempo, pouco a pouco vai reconhecendo. Aliás, trabalhei com eles em vários países, não é? Madrid, mandaram-me para cá para os Estados Unidos um tempo, voltei para Madrid, depois vim para cá para os Estados Unidos de maneira definitiva, e então sempre me abriu as portas e ajudou muito a fazer o processo migratório também. Fizeram-me o sponsorship do Green Card. Isso ajuda? Ajuda porque senão é complicado. Entrar nos Estados Unidos de maneira legal e ter o Green Card. Sim. Ou ganhas a lotaria e depois vens para cá, como eu já te expliquei, e espero que tenhas aplicado. Tentei. Ou tens uma empresa que te faz todo o sponsorship, tem que ir para o Department of Labor, tem que ser um trabalho importante, tem que demonstrar que vens para os Estados Unidos para adicionar alguma coisa à economia dos Estados Unidos e aos americanos. E é todo um processo que demorou 4 anos, só o processo do Green Card, que é um pouco difícil, mas foi um passo importante. Eles nesse aspecto são burocráticos. São muito burocráticos. Para o permanente, sim. Para os outros eles fazem um pouquinho mais fácil. Acho que temos de aprender um pouco mais deles também, abrir esses programas como o H1B, Exatamente. que são programas importantes para atrair cérebros de outros países para trabalhar nas nossas empresas. Mas para isso é preciso competir também em salários com os Estados Unidos. Aí é um pouco mais difícil. Exatamente. Não só Portugal. É verdade. Sim. Tirando, até a Alemanha. Então, tirando, sei lá, Paris, os grandes centros europeus, Paris, Frankfurt, Londres, que já não é Europa, mas também ainda é importante, é difícil competir com qualquer polo americano. Não só Nova York, que é muito mais caro, mas Miami está a crescer, muito. Califórnia, São Francisco. Não sentes que a Califórnia está ligeiramente, não diga morrer, não, isso não digo, mas sentes que, porque agora tivemos bastantes CEOs e tivemos bastantes empresas a começar a migrar da Califórnia para Miami. Tivemos a Palantir, não sei se conheces. A Palantir é a empresa que mais retorno me trouxe. Eu não só tinha várias pessoas. Eu olhei, a primeira vez que eu analisei a Palantir estava a 6, 7 dólares e foi em 2023 e eu meti praticamente tudo o que tinha de património na altura, tipo, o meu património basicamente quase todo na Palantir. Estava a primeira coisa que eu me abriu os olhos e eu fiquei tipo, vou ter que aprofundar a sério nisto. Eu fui ver a board e estava lá o Peter Thiel. Eu, este não costuma falhar, o que é que ele está aqui a fazer? Depois eu fui aprofundar um bocado e assim, é uma empresa fantástica e é uma empresa fantástica, é bastante polémica, não vou dizer que não, mas o Alex Karp é um CEO muito, muito bom. Eu gosto bastante do CEO, não sei se tu o conheces ou não. Ele é bastante amigo do Amit. E é isso, essa altura foi o inflection point, quando a Palantir começou a crescer, foi o inflection point. Qual é que é a grande diferença que tu sentiste ao teres vindo para os Estados Unidos? Quando vieste, como é que foi a primeira impressão? Porque tu mal saíste de Espanha, foste para Nova Iorque. Certo. Com um visa de trabalho. Não havia... Isso é importante também explicar. Porque eu, quando trabalhava no Santander,
Eles dentro do próprio banco tinham como uma espécie de Erasmus, que vinham para os Estados Unidos 3 ou 4 meses, também não podia ficar mais porque tinha que ter um visto de trabalho a sério, e então o que eles faziam era, mandavam-te para cá 3 ou 4 meses, tu ficavas aqui a fazer um projeto e voltavas para Madrid para trabalhar no teu departamento normal. E qualquer um podia fazer isso? Não, aplicavam, os seus chefes tinham que revisar, tinham que aprovar, então era um pouco restrito e era difícil conseguir. Certo. E na época lembro-me que eu não estava muito contente, e então a maneira que eles me fizeram ficar contente foi com esse programa. E deu certo, e depois eu vim para cá, o meu chefe nos Estados Unidos na época já tinha trabalhado também em Madrid, já me conhecia, os dois aliás. O que estava nos Estados Unidos veio para cá antes que eu. Ele veio para cá com o chefe dele, que veio para cá também. E então foi como uma escadinha. Primeiro veio o chefão, e depois veio ele, e depois vim eu. E ele então disse-me para eu se eu queria ficar cá de maneira permanente nos Estados Unidos. Que eu nunca pensei vir para os Estados Unidos, porque eu estava muito contente em Madrid, porque eu gostava de Madrid muito. É sério? É uma boa cidade para viver, tem qualidade de vida. Nova Iorque essa foi a grande diferença quando eu cheguei cá. Nova Iorque é muito mais mexido, não é? É outro ritmo, comparado com Madrid. Em Lisboa trabalhei muito pouco, mas é muito parecido com Madrid. Somos países irmãos, não é? Os Estados Unidos era muito mais executivo, muito mais direto, muito mais rápido. Que eu gosto desse tipo de pessoa e desse tipo de ambiente. Habituaste bem. Mais cedo, comparado com Madrid. Não tens hora de almoço como na Europa. Então. Muitas pessoas comem na mesa. No trabalho? Mercados, exato. Comem uma salada, comem um sándwich. Não vão sentar no restaurante, comem 1h30. Nós estamos preparados para os Estados Unidos, então. Nós comemos lá eu como à frente do meu setup de gravações. Mas em termos de qualidade de vida, eu nunca senti que melhorei a minha qualidade de vida, tirando a parte financeira. Certo. Eu gostava muito da minha vida em Madrid, gostava muito da minha vida em Lisboa e na Figueira. É outro tipo de qualidade de vida aqui, eu acho que é muito para se queres dar um salto na tua carreira, queres aprender, queres ter outro tipo de opções, não é? Mas nunca pensei que a minha qualidade de vida fosse maior nos Estados Unidos e na Europa. O que sim penso é que a compensação monetária nos Estados Unidos é muito superior à Europa. Sim. Pois, porque não significa poder de compra, não significa necessariamente qualidade de vida maior. Exato, e como os custos cá na Nova Iorque são astronómicos. Sim. Às vezes eu conto aos meus amigos os custos e são coisas absurdas. Mas nunca senti que tivesse mais qualidade de vida nos Estados Unidos e na Europa. Ok, então, mas sim, neste momento senti diferenças no trabalho, monetárias, esse tipo de coisas. Nem neste momento sentes que a qualidade de vida melhorou? Em Nova Iorque, não. Imagina, agora estou sempre a pegar nesses exemplos, mas o Amit e muitos outros. Eu conheço uns quantos empresários cá portugueses que vieram para cá e têm cá uma microempresa, e todos eles estão nesta zona, estão todos a viver em New Jersey, porque dizem que saltas para o outro lado, muito mais barato, não muito mais barato, mas mais barato, e se calhar até mais pacífico. New Jersey acaba por ajudar nisso, né? Sim. Existe esse mito de que nos Estados Unidos pagamos menos impostos, que nos Estados Unidos isto, que nos Estados Unidos aquilo, que não sei o quê. Mentira. Em Nova Iorque pagamos tantos ou mais impostos que em Portugal, e que em Nova Iorque em específico estou a falar. Sim, depende de estado para estado, né? Também. Exato. Então o problema em Nova Iorque tens o Federal Tax, o State Tax, o City Tax. Tudo é mais caro. Por exemplo, em New Jersey só pagas Federal e State Tax. Em Miami só pagas Federal, não pagas nem State nem City. Então tens muitas diferenças dentro do próprio Estados Unidos. Não é um país perfeito. Nós estávamos antes a falar da Europa, os Estados Unidos também têm os próprios problemas. Concordo 100%. Alguns estados não têm impostos, outros têm. Outros são como uma espécie de paraísos fiscais, aqui como Delaware, que as empresas são muito estabelecidas aí. Wyoming também. Não pagam impostos, têm outro tipo de benefício, incentivo. Mas nunca sinto que Nova Iorque, se queres viver em Nova Iorque com uma família, é difícil, porque os custos são muito altos. Sim. A escola dos filhos, esse tipo de coisas são muito difíceis de conseguir pagar, ainda com salários altos, e tu estás a falar de salários de diretores de banco. Sim. É difícil
muitas pessoas vivem em New Jersey. Eu antes vivia em Brooklyn, em Williamsburg, e agora fomos para Jersey City há pouco tempo. A sério? Deu-se por isso, para poupar dinheiro, para não pagar tantos impostos. Então, porque também temos outros custos já. O único lado negativo, entre aspas, não diria que é negativo, mas quer dizer, acaba por ser um bocado, é o transporte, né? Acabas por ter de... Porque acabas por ficar naquela de ou andas sempre de comboio metro, ou pagas valores absurdos por Uber, ou arranjas carro e apanhas um trânsito de graças, né? É que muitas vezes é impossível vir de carro, então vem por path ou por comboio e em vez de vir de subway, que é mais rápido. Certo. Mas sim, demoras um pouco mais, mas tens muitas vezes vive até longe, 2 horas. Essa é uma grande diferença dos Estados Unidos, é que as pessoas fazem 2 e 3 horas para chegar ao trabalho e depois voltam para casa outras 2 e 3 horas. Eu acho que em Portugal, eu quando ia para Coimbra, eu estudei em Coimbra, vivia em Coimbra e é a meia hora da Figueira. E nunca pensei na minha cabeça viver na Figueira, estudar em Coimbra, voltar para a Figueira. Porque era meia hora, não queríamos perder meia hora da nossa vida. Ou 40 minutos para Aveiro, sei lá. Não, eu estou como tu. Pessoas que estudam a 3 horas da universidade e voltam para casa dos pais. É outra... Isso é absurdo. outra vida. Eles devem ter combustível de graça. Porra. É que aqui é muito mais barato, sim. Isso é outra... Sim. Aqui o combustível é... É assim, por acaso eu agora, com os últimos anos, eu senti que existe um aumento nos preços aqui. Até a água, eu senti que era cara aqui. Mas... não foge, se foge a um Walmart, acho que não foge muito dos preços de Portugal, tipo de um Pingo Doce. Se calhar agora sim, mas houve uma altura que não tanto. Ou sentes que sempre foi muito, tipo... Depende do supermercado. Esses supermercados aqui da cidade são muito mais caros. Os Whole Foods, esse tipo de supermercados são muito mais caros. Sim. Agora o Walmart, Costco, essas coisas são um pouquinho mais baratas, mas não o nível... Portugal é muito mais barato. Assim, a gasolina, por exemplo, é o oposto. Aqui, é que aqui eles vão por gallon, acho que é 3 litros e meio, uma coisa assim, acho que são 3 dólares. Em Portugal, quanto é que está um litro de gasolina? 2 euros? 2.1, 2.2. É a diferença, é muita diferença. É muita mesmo. Mas é porque eles têm a estrutura de energia que a Europa não tem. Esse é o grande problema da Europa, a energia que não falamos. À parte dos problemas que tínhamos, concordo a 100%. O problema da energia da Europa é o que não nos faz ter o poder que tínhamos antes. O meu pai é alemão, só fala alemão, e nós ainda há pouco tempo estávamos a falar sobre isso. Ele disse que o maior erro da Alemanha foi querendo ou não, porque ele na altura, quando essa medida foi implementada de acabar com a energia nuclear, ele concordou na altura, ele percebia o porquê, é perigoso e não é não sei o quê, não é sustentável entre aspas, é perigoso, etc. E ele agora diz que foi tipo o pior erro que a Alemanha fez e que nós ficámos completamente para trás, especialmente a Alemanha, por causa disso. E eu concordo contigo a 100%. É assim, se tu tentasses agarrar em... Claramente que há sempre aquela teoria da eficiência em que os painéis solares vão se tornando cada vez mais eficientes, não sei o quê, mas existe sempre uma área que tu tens de absorver. Tipo, tu não consegues... Chegas a um ponto em que não dá para minimizar a área e absorver uma quantidade absurda de energia. Ou seja, tu precisas de ter espaços gigantes para conseguir produzir a mesma energia que produzes tipo, com uma central nuclear que é bastante mais pequena do que um campo gigante de painéis solares. Existe sempre aquela também teoria de colocar em todas as casas painéis solares, mas estamos a falar de propriedades privadas, não é? É difícil. Sim, eu concordo contigo a 100%. A energia. Tu sentes que isso vai ser um problema... Já é, não é? Então... Mas vai ser mesmo... Porque agora com a AI, até nos Estados Unidos está a ser complicado, tanto nos custos de energia como na própria existência de energia. Tipo, existe mesmo... O Elon Musk, na última conferência que fez da Tesla, ele anunciou a Terafab, que é uma fábrica... Porque, eu não sei se tu estás por dentro disso, mas basicamente os chips de inteligência artificial, a NVIDIA, a AMD Design, TSMC fabricam, e a máquina da TSMC vem da ASML, é europeia. Ou seja, a logística que é mandar os designs para a TSMC não há muita logística, mas a questão dos transportes dos chips, etc. E o facto da TSMC estar onde está, não é? Que acaba por estar em Taiwan, que o Xi Jinping já disse que eventualmente vai entrar por lá dentro, e a TSMC já começou a construir fábricas cá na América. O Elon Musk anunciou a Terafab, que é suposto ser uma fábrica gigantesca que vai ter toda a produção, uma linha inteira de produção de chips.
E ele quer resolver o problema, essa questão dos chips. Que ele quer que haja uma fábrica em que seja tudo lá feito, desde o design, tudo, até as máquinas, etc. E ele mostrou um gráfico absurdo, que ele disse que a quantidade de energia total que há no mundo, neste momento, é 20 gigawatts. Não é? Ele disse currently available energy, e estava lá 20 gigawatts. E só a Terafab vai precisar de 1 trillion watt, e era tipo uma barra gigante e uma barra pequeníssima da que nós temos neste momento. Isso vai causar algum tipo de problemas? Como tu sentes o que é que tu sentes que pode acontecer? Ou como é que nós poderíamos? Eu não sou nem especialista em energia nem engenheiro, mas a sociedade sempre encontra a maneira de encontrar a energia que precisa, não é? Certo. Então, quando foi a Revolução Industrial, também precisávamos de energia, mudámos completamente a maneira como trabalhávamos, acabámos com determinadas indústrias. E a energia vai ser um grande problema nos próximos anos e no próximo século. Concordo. E temos que encontrar uma maneira de produzir energia suficiente. Eu acho que o Elon Musk, por exemplo, é muito pró energia solar, todo o tipo de iniciativas de conseguir energia do sol de maneira mais eficiente, por exemplo. Sim. Visão nuclear. Mas eu acho que temos que encontrar uma maneira de ter independência energética na Europa. Esse devia ser o primeiro objetivo da União Europeia. Concordo. Segundo, temos que dedicar essa energia às empresas europeias e ao talento europeu primeiro. E atrair esse talento e manter esse talento. E depois começar a competir com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vão encontrar maneira de ter a energia que precisam. Seja por energia doméstica, seja porque vão fazer incursões num determinado país ou não. Mas eles sempre vão encontrar maneira de conseguir essa energia. A China também vai encontrar maneira de conseguir essa energia. A Europa precisa de uma política energética que nos vá dar a possibilidade de competir com esses dois polos mundiais que vão ser os Estados Unidos e a China. E um pouco a Índia, se conseguir meter ordem também na casa. Exatamente. Mas nós precisamos que a Europa atue como um todo. E é onde vai estar o problema. Ninguém quer ser europeu. Toda a gente é português, espanhol, francês. Ninguém diz eu sou europeu. Concordo. E esta discussão é uma discussão que eu tenho muito com os meus amigos aqui nos Estados Unidos. E os amigos também que temos no banco. Muitos são de outros países ainda que têm outro tipo de problema. Mas especialmente os europeus, eu acho que nos falta muito uma visão de liderança em determinados tópicos, como por exemplo a energia e a inteligência artificial e data centers, que como falaste antes, vamos ser preciso muita energia para esse tipo de segmento no futuro. O Elon Musk e o CEO da Google querem mandá-los para o espaço. Data centers no espaço. Por exemplo. Então, olha, Rui, olhando para trás, o que é que sentes que fizeste a mais para conseguires ir subindo gradualmente e conseguindo chegar onde chegaste? Precisamos de dar um bocado de esperança aos portugueses, aos jovens portugueses. É que eu não sou o exemplo, não é? Porque eu saí de Portugal, então não sou um dos melhores exemplos para Portugal. Mas tu não conseguias, na situação onde estavas, é impossível pensar, tinhas de pensar como indivíduo, tinhas de pensar em ti, percebes? Tu não conseguias mudar Portugal de um dia para o outro, ou seja, tu tinhas que te adaptar à situação económica da altura, não é? É que na altura era muito difícil conseguir um emprego quando eu acabei o curso. Foi uma época complicada para a economia e para o emprego jovem. O que é que eu fiz muito foi ter imigrado e ter a coragem de ter imigrado sozinho, que é difícil, e muitas pessoas fazem Erasmus agora, que já é um pouco uma experiência de viver fora. Mas emigrar sozinho e depois ter o apoio da vida que vais montando com a tua mulher, ou se conseguires uma esposa ou não, ou uma namorada, ou o que seja, mas aí ganhas logo muito mais calo, porque estás acostumado a fazer tudo sozinho, não depender de terceiros. Isso foi uma das coisas que mais ganhei com o tempo. Para mim, mudar amanhã dos Estados Unidos para Madrid de novo, ou para Lisboa, ou para Frankfurt, não acho que vai ser um impacto para mim como seja para outra pessoa. Eu acho que isso foi, por exemplo, uma das coisas que ganhei com o tempo, que toda a gente devia fazer uma vez na vida, eu acho. Habituaste ao desconforto da mudança. Exato. É que eu nunca trabalhei mais. Este trabalho técnico é o trabalho que estou há mais tempo até. Se calhar até não, porque vou mudando de posição e vou mudando de responsabilidades. Então,
é sempre importante mudar, ainda que seja dentro da mesma empresa. Mudei de país, mudei de responsabilidades dentro da empresa várias vezes, várias equipas. Então assim, é verdade, sair fora da caixa, sair do desconforto, acho que é uma das coisas que fiz melhor do que pensava que poderia ter feito. E tens casos de pessoas que nunca saíram eu adorava ver na Figueira. Adorava trabalhar na Figueira e fazer o que faço na Figueira. Concordo. Mas é difícil ainda conseguir esse tipo de trabalho na Figueira. Sim. Há alguns ou outros. Ok. Perfect. Ok. Então é difícil conseguir esses trabalhos de onde nós somos, na Figueira. Se calhar em Lisboa consegues uma coisinha melhor. Mas é difícil. Eu gostava de voltar em breve. Sim. Não em breve, mas em breve, o mais cedo é possível, né? Se demorar 20 no anos... futuro gostava de voltar. Sim. Para ter a minha vida lá, para ter outro tipo de vida lá agora. Mas é difícil voltar dos Estados Unidos. Tu queres vir para cá, por exemplo, não é? Eu quero vir para cá, mas eu tenho a certeza absoluta que se eu alguma vez tiver muito sucesso, eu obrigatoriamente vou ter uma casa na Figueira e obrigatoriamente vou viver cá pelo menos meio ano. Eu gostava de poder ter a flexibilidade de mudar de países dependendo também não diria da época do ano, talvez sim, mas gostava de poder ter essa liberdade. Por isso é que eu também gostei tanto do mundo do empreendedorismo. E estávamos a falar há bocado da AI. Eu vi um estudo em que o setor financeiro vai ser um dos setores que menos vai ser afetado e se calhar mais vai beneficiar da AI. Há muita gente que tem medo, eu já pensei sobre isso e eu já achei o contrário. Mas pelo menos no que eu faço, analisar fundamentalmente empresas e perceber a história da empresa, e eu sinto que é impossível uma AI conectar-se e perceber a história de um CEO e de uma empresa tão bem como o outro ser humano. O trabalho que eu faço especificamente, eu como diretor financeiro da empresa, eu sou o CFO, é muito mais humano do que as pessoas pensam. Analisar uma empresa, as pessoas assumem logo que é olhar para as métricas e para os números, mas a história da empresa conta muito. E eu acho que a AI ajuda-me bastante. Antigamente eu, quando queria ver há quantos anos é que um certo diretor tinha e há quantos anos é que estava na empresa, eu tinha de ir ao 10K. Hoje em dia eu simplesmente faço download do 10K, meto na AI e digo-lhe, olha, diz-me uma história. Fala-me deste diretor aqui especificamente. E ele vai logo buscar a informação oficial ao 10K, usa também a internet para ir buscar tipo, o LinkedIn para ir buscar a história antiga. Eu peço-lhe, o que eu tento identificar é sempre red flags, ou seja, eu peço-lhe para ele ir procurar red flags à carreira dele, se acontecer alguma coisa de polémico ou de negativo ou assim, ou que eu possa ter alguma desconfiança. É importante, vai substituir as pessoas, não acho. É um complemento às pessoas. E é muito o que a gente faz no nosso dia-a-dia privado e na vida profissional também. O que é certo é que te dá muito mais rapidez de execução e muito mais rapidez de análise, como o exemplo que deste. Porque agora é tão fácil como ter as coisas em 1 minuto. Estudos que antes demoravam 2 meses e tinhas que pagar $200 mil à empresa de consultoria, agora faço do ChatGPT com determinada se és bom ou não fazer prompt, se tens informação, se usa informação. Então aí eu acho que vai mudar muito a maneira como nos relacionamos, mas nunca vai tirar a relação entre pessoas, a relação entre a minha relação contigo ou a minha relação com o diretor financeiro de qualquer empresa ou a tua relação com outro tipo de pessoa que vais mantendo com o tempo e vão confiar em ti ou não. Certo. Determinada maneira como tu trabalhas, não é? Então eu acho que aí vai ser um pouco difícil, porque esses modelos de linguagem é tudo baseado em predição, não é a inteligência artificial ainda, é um modelo de previsão, mas eu acho que vai chegar um momento em que vai ser uma previsão tão online que vai ser difícil competir. Temos de nos adaptar a isso. Que é interessante para ver o que acontece no futuro. Vai ser interessante. E de certeza que vamos poder ter outra conversa um dia. E vamos olhar para trás e dizer, porra, ou estávamos muito certos ou estávamos muito errados. E às vezes vamos ver o que acontece no mercado de ações, mas eu acho que vai ser inundado com bots e com bots? Que já vemos muito trading traders. entre bots, exato. Sim. Eu sou muito mais rápido a executar, eu executo em milissegundos. Não? Sim. É o já existe. High frequency trading. Ele, é assim,
eu não sei o que é que... Tu não sei se podes, porque és... Não, eu sou restrito. Não podes investir em nenhuma empresa, porque podes receber alguma informação insider. Isso é o mal, trabalhar em banco. Os gajos do Senado podem, tu não. Esse aí é um bom ponto. Eu acho que isso vai mudar com o tempo também. Hein? Eles não vão poder comprar, mas muitos já são ricos. Então. Mas nós, na nossa área, não podemos comprar nada. Mesmo não podes investir? Porra. Não, só no longo prazo. A longo prazo podes, então. Podes comprar empresas e mantê-las tipo 20 anos. E isso. Depois... então... Mas nunca podes vender, se vai mal, então tens sempre a manter no portfólio, é um pouco menos, é mais restrito, digamos. E tu investes ou não podes dizer? Invisto, mas não posso dizer. Não podes dizer especificamente, mas investes, isso é fixe. Ok. É que aqui nos Estados Unidos é um modelo diferente, não existe o conceito da pensão Social Security, certo. Payment, mas aqui existem muitos programas privados, aqueles aqui chamam 401k, que é basicamente... Sim. Tu metes dinheiro do teu salário e o que as empresas fazem é fazer um match, pagam-te o mesmo que tu meteste digamos, na conta poupança. Se tu metes 5, eles fazem um match até 5. Okay. Então, pouco a pouco, é como se estivesse a dobrar o dinheiro e é um investimento privado, que é a tua pensão privada. Sim. Mais a parte pública, que aqui nos Estados Unidos é muito residual. Tu consegues controlar o teu 401k onde ele é investido, não consegues mas só em index. Só índices. Por exemplo, o SP500, esse tipo de coisas. Okay. Não pode ser muito... Não pode ser em ações e dividendos. Não só eu, toda a gente no mercado americano, é a regulação. Ok. Que conselho é que darias a um jovem que quer entrar na banca e no mundo das finanças internacionais? Se tivesse que dar um conselho, algo que Essa é uma pergunta que me fazem muito, porque eu, por exemplo, faço muitas entrevistas com as pessoas que estão em universidades, que nós contratamos. Aqui nos Estados Unidos é muito normal os bancos enviarem determinadas pessoas, determinadas equipas. Nós vamos aos campos das faculdades, como fui a Michigan, a Harvard, e nós vamos falar com os estudantes dessas universidades para tentar recrutá-los para trabalhar no banco. Sim. E muitas perguntas que nos fazem é: como é que é o dia-a-dia? Conselhos é aquilo que nós temos para eles serem os melhores analistas da classe. Existe muito essa cultura americana de ser o melhor. Como é que eu sou o melhor? Como é que eu faço isso? E o que eu sempre lhes digo é: tem que aprender, ouvir, aprender, ter atenção ao detalhe e novas tecnologias. Porque o que eu lhes digo agora, que eles só são formados daqui a 2 anos, é uma realidade completamente diferente à realidade do momento. E visto isso com o ChatGPT, com todas essas novas plataformas. Então tens de estar sempre adaptado, aprender dos teus parceiros e dos teus colegas, e ouvir e saber aceitar a crítica, que eu acho que nos custa mais e mais com o tempo, com as gerações, ouvir um pouco a crítica. Concordo. E comigo passa a mesma coisa. Eu acho que a minha geração não é tão forte a absorver críticas como era a geração dos meus pais, ou como a geração dos meus filhos ou dos meus netos. Eu acho que pouco a pouco estamos a perder um pouco essa absorção da crítica, que eu acho que é muito importante para crescer. O que é que tu fizeste? Tu consegues dar alguma especificação do que fizeste na questão da meritocracia, outra vez, só para terminar? Tu sentes que, por exemplo, trabalhaste mais tempo, buscaste ter mais responsabilidade, ou tu sentes, ou isso é mal visto, tentares querer fazer mais do que o que te mandam fazer? Não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bom teres iniciativa, quereres ganhar mais responsabilidade. Essa é uma boa pergunta, porque aqui nos Estados Unidos sempre eu acho que na Europa, eu às vezes sentia isso, não é? Quando queria mostrar mais do que devia, já te olham de lado, em que já queria ser aqui a superstar, então um pouco sentia isso também como eu acho que vais por aí. Aqui nos Estados Unidos é sempre querer mostrar mais, então as pessoas dão-lhe mais, então quem quer crescer e quem quer aprender, pouco a pouco vai sendo o melhor empregado ou o melhor empreendedor, ou o que seja. Mas é um pouco a mentalidade americana que eu acho que é que tu tens. Um bocado. Mas sim, não podemos ter medo de querer fazer as coisas e falar. Eu nunca tive medo de falar, e se calhar é uma das coisas que eu também fiz diferente, foi que cada vez que eu tinha uma opinião, cada vez que eu via alguma coisa que não funciona, ou cada vez via uma ideia diferente ou que não funcionava, sempre digo. Nunca fui de me calar. Isso é muito bom. Muito bom. Nós temos tanto no trabalho como na vida pessoal. Sim.
O que é que te motiva hoje, nesta fase da tua vida, carreira, ou mais carreira profissional, o que é que te motiva a continuar a crescer e queres continuar a crescer? Continuar a crescer, sim, muito sempre. A gente quer crescer muito e ganhar mais dinheiro. E em algum momento, o que me motiva durante o ano sempre é quando vou a Portugal, estou com a minha família lá, tanto no verão como no Natal. Um imigrante, eu acho que sente muito isso, não é? Trabalhamos muito durante o ano. Sim. E olha que eu, quando estava em Portugal, sempre me ria muito quando os imigrantes vinham no verão ou vinham no Natal. Sempre me pareceu um pouco estranho. Mas quando agora faço eu isso, já entendo como eles faziam as coisas, não é? Sim. Estou a trabalhar muito durante o ano para depois ir a visitar a minha família e estar na praia ou estar com meus amigos à noite. Que para mim isso é muito importante durante o ano. Mas motivar para crescer como profissional, sim, sempre estou motivado. Acho que é a minha natureza também, sempre querer mais, nunca estar contente com o que tenho, que às vezes é um problema até, atenção, porque me gera um problema que é que estou satisfeito durante 3 meses, 6 meses e depois já quero mais coisas e mais responsabilidade. E quero mais do que tenho que ele e quero mais, que gera muito mais uma competição comigo mesmo que às vezes não é tão saudável. Que eu acho que os portugueses têm muito isso, o que é bom, não é a primeira vez que vejo. E há vários portugueses a trabalhar em Nova Iorque aqui que os portugueses são muito bons no que fazem quando querem fazer as coisas. E eu sinto que é isso que nós temos mais e mais que incutir. Eu como tenho o mobile alemão, eu sinto que apanhei uma costelazita alemã na questão de, por exemplo... Organização, execução... Eu fiquei mesmo chateado porque eu literalmente passei o estúdio e andei tipo 5 minutos mais para a frente e tive de voltar para trás e eu, cheguei depois dele. Pá. Eu sempre dou o exemplo de vários portugueses. Tu vais ver qualquer área, sempre... Às vezes, sempre encontrar um português que é o melhor do mundo é uma coisa. Sim. Sei lá, o futebol, sim, é verdade. Pilotos, médicos, economistas, como falámos antes. Muitos são CEOs de empresas grandes e globais. Eu acho que sempre temos de ter essa esperança de que ainda somos os descobridores do mundo e Portugal ainda é importante. Concordo. Muito importante. Estavas a falar sobre aquela vontade de crescer e da meritocracia e do facto de ser bastante na cultura americana. Eu acho que isso devia ser uma cultura mundial e isso devia ser passado para a Europa e eu espero que este podcast ajude a malta. Última pergunta. Qual é a crença que tens hoje sobre dinheiro ou sucesso que a versão de ti há, 10 anos atrás acharia errado ou não teria noção? Eu acho que pouco a pouco vai perdendo a importância do dinheiro comparado com a felicidade e essas coisas. Pouco a pouco eu vejo que se vai invertendo no tempo. Certo. Mas também sinto que é porque também já estou numa situação que estava muito melhor ao que estava há 10 anos atrás. Exatamente. Então eu acho que às vezes há que ser realistas e o dinheiro não traz felicidade, mas traz-te segurança, traz-te outro tipo de coisas. Liberdade. Permite-te comprar, nunca permite recuperar tempo, mas calhar permite dar mais tempo com quem tu amas, não é? Exato. Sentes que defines sucesso a longo prazo? Como é que tu defines sucesso a longo prazo? É mais proporcionar bons momentos à tua família, melhor qualidade de vida à tua família? Como é que tu... Completamente à minha família, dar melhores momentos à minha família, amigos, e sempre tentar dar alguma coisa aos que me são mais próximos, que eu gostaria que eles se relembrassem. Okay. Tanto para eles mesmos como comigo, ou uma experiência que tivemos juntos. Eu acho que isso é o mais importante. E eu sinto que com o tempo isso vai mudando dentro de mim. Que já não quero saber tanto das coisas muito mais a nível financeiro, como quando acabamos a faculdade, o que queremos é ganhar dinheiro, ou avançar na carreira para ganhar dinheiro e tal. Eu sinto que pouco a pouco mais importante para mim é a família, primeiro, e depois tudo o resto. E esse é se quiser essa pergunta daqui a 10 anos, se calhar ainda vai ser pior ainda a resposta. Ainda vai ser mais família. Isso. Mas também temos de ser conscientes que às vezes muitas pessoas falam o dinheiro é importante, mas toda a gente sabe que tem a sua importância. Mas é isso. Temos de ver que a família é o mais importante. Rui, muito obrigado. Não, obrigado a ti. Obrigado.